Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Para falar sobre esse assunto e outras histórias, nós vamos conversar agora com a repórter Carla Maia. Nós vimos várias reportagens da Carla aqui no jornal ao longo da cobertura da Paralimpíada, lá no Rio de Janeiro. Carla viveu as experiências daquele grande momento do esporte mundial e agora fala pra gente sobre os desafios de uma pessoa cadeirante e também da experiência vivida lá no Rio. Carla, quais foram os principais obstáculos, desafios que você conseguiu superar e enfrentou na cobertura dessa Paralimpíada? Primeiro, boa noite a todos, eu acho que o maior obstáculo para um jornalista cadeirante como eu é o fato realmente das limitações físicas. Claro que tem também os desafios jornalísticos, de ir atrás das notícias, pensar numa pauta interessante para o público, mas lá no Rio mesmo, a maior dificuldade que eu tive era assim, por exemplo, algumas rampas muito íngremes, muito longas, que não tinham uma ajuda para empurrar. No caso de jornalista, eu até coloquei numa reportagem, Isso foi tema, inclusive, da abertura, Essa dificuldade do acesso do cadeirante. Exatamente. Tinha rampa, mas a rampa, às vezes, é muito longa, muito comprida. Então, o cadeirante precisa de uma ajuda. E foi até tema de uma reportagem que eu fiz aqui. Tinha alguns lugares, algumas arenas que eram mais facilitados o nosso trabalho. O judô, por exemplo, foi ótimo. Já lá no tiro esportivo, eu lembro que eu tive que olhar para uma fresta, porque tinha uma barreira, assim, que ficava na altura dos meus olhos, a barreira. Acho que o dia que eu mais senti, assim, as limitações, isso não quer dizer que a gente não dá conta de fazer, elas existem sim, mas a gente consegue fazer com todos os apoios que a gente tem. Foi num dia que eu fiz uma matéria sobre acessibilidade e legado no Parque Olímpico. As pessoas não devem saber aqui, vocês não devem saber, porque todo mundo vai descobrir agora, que eu não fiz a passagem, que é aquela parte que o repórter aparece, porque estava um sol horrível, assim, muito quente no Rio. E como eu tenho uma tetraplegia, que é uma lesão alta, eu não tenho controle, equilíbrio, assim, da temperatura corporal. Então, às vezes, eu não suo. Então, eu fiquei naquele sol ali, fui passando mal. Eu falei, não aguento mais, vamos embora. E fechei a matéria sem gravar a passagem, mas a matéria ficou aí para vocês assistirem. E ficou muito bonita. Agora, Carla, Paralimpíadas são sempre exemplos, sempre tem sinônimos aí de superação, Como é que você se surpreendeu de alguma forma aí com exemplos como o nosso Daniel Dias, por exemplo, aí com 24 medalhas? Os atletas paralímpicos, eles não gostam muito desse termo superação, porque é um termo que envolve um pouco de pena, E as pessoas, elas gostam de mostrar, os atletas gostam de mostrar que eles têm um potencial, que eles são de alto rendimento, que eles são atletas, E com certeza essas 24 medalhas do Daniel Dias surpreendeu a todos, porque a última medalha foi conquistada num revezamento com os colegas deles e foi muito, muito comemorada e eles não esperavam, assim, era uma medalha muito difícil. E que quando o Daniel até contou na coletiva, de que quando ele viu que ele tinha feito o nado costas em 2017, ele falou, não, vai dar. E quando eles conseguiram a medalha de bronze, eles saíram do último lugar, foi muito emocionante, a torcida veio abaixo no parque aquático, e com essa medalha da equipe, do revezamento, ele somou com todas as paralímpicas dele, 24, se tornou historicamente aí o maior medalhista, no que mais deu medalhas em Paralimpíadas aí do Brasil e do mundo, Bacana. Muito bem, cada dia sua agonia, esta não foi a sua primeira Paralimpíada, você já cobriu outras. Qual a diferença dessa Paralimpíada do Rio? Parece que você já cobriu. Então, primeira Paralimpíada que eu estive presente, eu ainda nem era jornalista, eu era estudante ainda de jornalismo, eu estava no primeiro semestre de jornalismo, eu fui na Paralimpíada de Atenas em 2004, foi um projeto da minha faculdade. E eu vejo de lá para cá uma evolução enorme, tanto no interesse público, no interesse de mídia, quanto no profissionalismo dos atletas. Eu conto uma história que é muito engraçada, porque eu sou cadeirante e era engraçado. Até no Rio aconteceu, às vezes, as pessoas queriam tirar foto comigo falando, você é paralímpica. Eu falei, eu sou jornalista, não sou paralímpica. As pessoas, não interessa, eu preciso postar isso no Facebook. Então tira a foto. E aí, lá em Atenas, uma vez eu entrei, fui entrando e entrei junto com os atletas de natação do Brasil, assisti Clodoaldo Silva ganhando um monte de medalha lá, a Dênia Garcia, estou eu lá do lado dos nadadores, porque me confundiram com uma atleta. Então é uma coisa que hoje não aconteceria no Rio de Janeiro, tá bem profissional
para você entrar tem um cuidado muito grande, né, de fiscalização. E a mídia também, né? Naquela época, nós estudantes, fazíamos matérias e poucos veículos tinham interesse no Brasil. Hoje, esse ano, no Rio de Janeiro, bateu um recorde de países que transmitiram Paralimpíadas, até os Estados Unidos, que não tinham transmitido ainda, transmitiram a Paralimpíada, e a TV Brasil, aí na TV aberta, a única transmitindo. Então, realmente, foi aumentando, inclusive com o público, né? Presença massiva lá dos cariocas e do público em geral nas arenas. Tá certo, Carla. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, pelas histórias, viu? Prazer mesmo. Obrigada a todos.